Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Rocha, eu tenho 20 anos, sou estudante de medicina da UFG e hoje eu estou aqui para trazer um tema muito comentado lá no Instagram, que inclusive se você não segue, já segue lá porque eu trago várias dicas, inclusive ontem eu postei um quiz lá nos stories super legal de várias perguntas, de várias matérias diferentes, é @vestibuleiros, e inclusive se você tem interesse em conteúdo de medicina, me siga lá também no meu Instagram pessoal, é @Pamela Rocha. Agora eu vou ter algumas aulinhas práticas, então eu vou poder compartilhar um pouquinho mais dessa rotina mediciner com vocês. Mas enfim, o tema que eu disse que é muito falado lá no Instagram de estudos, no Vestibuleiros, é sobre terminar a prova dentro do tempo. A gente sabe que o Enem é uma prova extremamente longa, extremamente cansativa, com muitos textos, muitos cálculos. E na maioria das vezes as pessoas não conseguem fazer a prova dentro do tempo, fazer todas as questões lendo, interpretando, resolvendo direitinho, sem preguiça, sem ficar pulando, entendeu? E hoje eu queria compartilhar aqui com vocês 17 dicas que eu coloquei em prática pra mim, que me ajudaram demais a ganhar tempo na prova, porque quando eu comecei a fazer a prova mesmo, assim, no meu primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, eu chutava muitas questões. Naquele vídeo falando sobre a minha evolução desde o Enem 2015 até o Enem 2019, eu comentei pra vocês que eu precisava chutar muitas questões, tanto no primeiro e no segundo dia, e colocando essas dicas em prática ao longo do tempo, eu fui conseguindo melhorar demais, até chegar no ponto de, no primeiro dia, não precisar chutar mais nenhuma questão, conseguir fazer a redação bem feita dentro do tempo, dentro de 1 hora, e conseguir resolver a prova inteira, sobrando inclusive uns 10, 15 minutinhos, todos os simulados e também no Enem. E no segundo dia consegui fazer a prova praticamente inteira. Eu confesso que eu não conseguiria fazer a prova 100%, mas é porque realmente sempre tem uma questão ou outra que eu já não saberia fazer mesmo, então eu deixava essas por último, então era assim, 3, 4, 5 estourando que eu chutava. Então assim, comparado com antes que eu chutava 30, 40 questões, sério, eu chutava essa quantidade absurda de questões, eu, assim, melhorei demais, tendo que chutar 3, 4, 5 questões no segundo dia. Mas no primeiro dia, atualmente, né, eu já consigo fazer tranquilamente dentro do tempo. Então, sem enrolação, vamos lá pra primeira dica. Essa primeira dica eu já falei aqui no vídeo pra vocês, em um dos vídeos, que eu não lembro, acho que foi sobre estratégia de prova, já preencha todo o seu cartão resposta, toda a sua prova, já transcreva a frase da sua prova naquele tempo que você fica ali sentado. Geralmente a fiscal, ela pega, ela lê as instruções com vocês e fala, né, já marque a cor do seu caderno no gabarito, já preencha a frase lá no gabarito, já coloque seus dados, confira tudo certinho. E tem gente que fica literalmente mocosando e fica lá dormindo, viajando no ponto, e aí vai preencher isso tudo só no final, quando já tá nervoso, ainda pode errar dado, né, pode errar alguma coisa, marcar a prova errada lá e se lascar na prova inteirinha por causa disso. Então é uma coisa muito boba, mas eu sei que ainda tem gente que comete esse erro que é extremamente ridículo, então por favor não façam isso. Quando a fiscal liberar pra vocês preencherem, já preencha, que é 2 minutinhos só, mas é 2 minutinhos que dá pra você resolver uma outra questão lá na frente. Segunda dica que eu quero dar pra vocês é também uma dica que eu já dei aqui no canal, que é sempre começar pelas questões de imagem. Normalmente, além das questões de imagem ser mais fáceis, ser consideradas mais fáceis, com a porcentagem de acerto maior, porque é mais fácil a interpretação, menos cansativa também, geralmente são menores, além de tudo, elas são muito mais rápidas de você fazer. Se você pegar a prova do Enem, por exemplo, e tiver em linguagens e humanas somando 15 questões de imagem, você vai ver que você provavelmente não vai gastar mais do que 20 minutos para resolver aquelas questões. Ou seja, você não gasta mais do que 2 minutos por questão. Às vezes você gasta até menos do que isso. Comparado com as outras questões que você tem que ler, é texto, é interpretação, às vezes você lê lá a alternativa, você precisa caçar lá no fragmento onde é que fala isso, precisa lembrar da matéria. Então comece sempre fazendo pelas questões de imagem, porque elas são muito mais rápidas de fazer e você vai ter uma probabilidade de acertar muito maior. A terceira dica que eu quero dar é quanto à ordem de resolução da questão. Antigamente, uma coisa que eu pecava demais... Ai, que susto! Antigamente eu pecava demais na ordem, porque eu sempre lia o texto primeiro e depois ia para as alternativas. E aí, dentre as 5 alternativas, eu excluía algumas, às vezes ficava em dúvida entre 2 ou 3, precisava voltar no texto, e isso me fazia perder um tempo assim absurdamente grande. Então, atualmente, a ordem que eu adoto, que assim realmente ajuda demais, é: primeira coisa de tudo, lê a referência bibliográfica, porque é uma frasezinha pequena, muito pequena, mas que às vezes te dá informação
que é muito importante. Por exemplo, eu já comentei aqui em algum vídeo no canal que já teve questão que eu acertei por causa da referência bibliográfica. Porque tem gente que não lê, que esquece, às vezes fica nervoso realmente. É uma coisa que você precisa praticar nos simulados pra você pegar o hábito, mas que ajuda demais. Teve uma questão que falava, era de história, eu já comentei isso com vocês, falava sobre a conjuração baiana. E aí o texto não falava sobre conjuração baiana, só falava assim que era um movimento na Bahia e falava um pouquinho do movimento, então você precisava saber qual era. Era a conjuração baiana, era a revolta dos malês, e aí, enfim, te dava lá o contexto. Se você não lembrasse a época certinha que aconteceu, você não conseguia acertar, você ficaria em dúvida. E aí provavelmente você poderia errar. Mas se você lesse as referências bibliográficas, estava lá alguma coisa falando e tava lá conjuração. Então já veio na cabeça que era conjuração baiana. Eu nem precisei ficar relendo o texto, tentando lembrar o que era, tentando lembrar a data que ocorreu. Eu já fui lá e já marquei a alternativa e acertei. Então, primeira coisa de tudo, leia a referência bibliográfica, porque ela te dá muitas dicas e ela te faz, quando você lê o texto, faz com que você leia ele direcionado. Então, você não vai ler pensando que movimento é esse, você já vai ler sabendo que é a conjuração baiana, nesse caso que eu exemplifiquei, e isso vai direcionar a sua leitura para já te ajudar a entender várias partes do texto, não ter que repetir, que é uma coisa muito prejudicial e que toma muito tempo, né, ter que ficar repetindo a leitura. Então, os passos que eu seguia para me ajudar na resolução da prova. Primeiro, eu li as referências bibliográficas, depois eu lia o enunciado para saber exatamente o que a questão queria, depois eu já li as alternativas, porque eu já conseguia descartar as alternativas absurdas. Normalmente eu ficava em dúvida entre duas, que era o distrator e a correta, e aí sim, se necessário, eu ia pro texto. Muitas vezes nem é necessário você ler a questão. Então eu fazia essa ordem, me ajudava demais, me direcionava na leitura do texto, me fazia com que eu não tivesse que repetir a leitura, que me tomava muito tempo, e além de tudo me ajudava porque já me dava um direcionamento ali pra eu tentar não errar. A quarta dica que eu dou pra vocês: faça muitos simulados. Quanto mais simulados vocês fizerem, melhor. Eu fazia um simulado todo final de semana. E aí, um mês antes da prova, eu peguei todas as provas antigas pra poder resolver, fazia mais simulados. Então, um mês ali antes da prova, eu fazia simulado praticamente todos os dias. E fazer esse tanto de simulado me ajudou porque não só eu aprendi a teoria, aprendi os conteúdos, estudava por questões, mas eu também conseguia melhorar a minha tática de prova. Então, eu conseguia ver como que eu conseguia fazer a prova mais rápido. Por exemplo, no primeiro dia, era começando por redação, era deixando a redação por último, era deixando a redação no meio, assim, era fazendo primeiro linguagens, era fazendo primeiro humanas. No meu caso, o que funcionou? Eu tentei de todas as formas possíveis que vocês acharem, assim, possível, eu tentei. E aí, a forma que eu vi que eu conseguia fazer mais rápido era, eu pegava, abria a prova ali, o tema de redação, fazia o brainstorming, fazia todas as questões de imagens, tanto de linguagens quanto de humanas, depois ia para as questões que eu considerava fáceis de linguagens, ia para as questões que eu considerava fáceis de humanas, fazia a redação, passava a redação a limpo e, por último, eu fazia as questões que eu considerava mais difíceis de humanas e linguagens, e depois, no finalzinho, eu fazia as de língua estrangeira, que, assim, era um pouco mais fácil. Então, era basicamente essa ordem, mas até eu perceber que essa era a ordem ideal de resolução da prova, pra mim, eu precisei fazer muito simulado e tentar começando pela redação, terminando pela redação, fazendo rascunho primeiro e só depois indo para as outras questões, fazendo língua estrangeira primeiro. Então faça muitos simulados para vocês descobrirem qual forma vocês são mais eficazes. A quinta dica que eu tenho para dar para vocês é: quando vocês ficarem em dúvida em uma questão, às vezes vocês não conseguem perceber o erro daquele distrator porque vocês podem estar cansados ou porque vocês podem não estar conseguindo enxergar o que o texto quer passar para vocês. Então o que eu fazia? Toda vez que eu ficava em dúvida entre uma questão, normalmente eu ficava entre duas alternativas, eu circulava a questão e ia pra próxima. Porque assim eu conseguia ver todas as questões e não ter que chutar nenhuma assim, sem nem ler, sabe? Sem ter pelo menos um direcionamento. Pra pelo menos excluir as mais absurdas de todas as questões, pra ter certeza que minha TRI não ia ser tão péssima, né? Então o que eu fazia? Eu ficava em dúvida, por exemplo, essa questão. Eu fiquei em dúvida. Eu circulava a questão e ia pra próxima. Beleza. Depois, quando eu acabava de resolver todas as fáceis e as médias, e eu ia voltando fazendo as difíceis, eu voltava olhando as questões. E aí, eu definia qual que era. Essa daqui, nesse caso, não era porque eu tinha ficado em dúvida, porque eu acho que considerei ela difícil, então eu deixei pra depois. Eu vi que ela ia ser um pouco extenso o cálculo.
E aí, quando eu terminava, eu só vinha e riscava aqui o círculo, porque eu sabia que eu já tinha feito e que eu já podia passar pra próxima. Então, todas as vezes que você ficar em dúvida entre duas alternativas, circule a questão, vá pra próxima e depois volte, porque às vezes você volta assim com a cabeça um pouco mais tranquila e consegue enxergar algo que antes, na leitura anterior, você não conseguiu enxergar. A sexta dica é meio óbvia, mas pule as questões que você tem mais dificuldade. Se você não aprendeu isomerização no seu cursinho, não é na hora da prova que você vai saber. Então, pode parecer uma questão extremamente fácil. Se você não gosta daquele conteúdo, se você não tem afinidade por aquele conteúdo, deixa ele por último, porque muito provavelmente você já vai errar aquela questão, porque você não tem muita afinidade. Então, assim, entre uma questão de um assunto que você tem facilidade, mesmo que seja longa, e um assunto que você não tem afinidade, mesmo que seja curta, prefira fazer que você tenha afinidade, pelo menos você tem uma chance maior de acertar. É melhor do que você tentar fazer a que você não sabe porque parece ser mais fácil, errar ela e ainda errar que você poderia saber, mas que você deixou pra depois e não teve tempo de fazer e acabar errando as duas questões, né? Então, se você não tem afinidade com um conteúdo específico, pule esse exercício, porque assim você vai garantir mais tempo pra você conseguir resolver e se der tempo lá no final da prova, você faz. Vai que você acerta, né? Seria um ponto extra, sim, considerando que se você não tivesse muito tempo, você já iria ter que errar aquela questão mesmo. A sétima dica também parece ser meio óbvia, mas muitas pessoas ainda têm dificuldade. E é uma coisa que vocês precisam treinar com simulados, gente. Pulem questões longas, mesmo que seja uma questão considerada fácil pra você, por exemplo, um assunto que eu tinha facilidade era trigonometria, mas se eu via que tinha um textão que eu tinha que interpretar pra depois entender o que o exercício queria e assim fazer a conta, eu pulava, porque era muito melhor eu tentar fazer as outras curtas do que as grandes, porque mesmo que aquele conteúdo fosse fácil pra mim, aquela questão longa, muito provavelmente muitas pessoas iriam errar, porque não ia ter tempo de fazer. Então, mesmo que ela seja de um assunto considerado fácil, muitas pessoas erram porque deixam pro final e acabam tendo que chutar qualquer alternativa e aquela questão, né, que era pra ser considerada fácil, acaba sendo considerada média ou até difícil. Então, pule questões longas, deixe pra resolver no final, junto com as questões que você tem menos afinidade. Faça a sua prova aí. Depois, por último, você faz as questões longas do conteúdo que você tem mais afinidade. E por último, você faz as outras questões de que você realmente não tem muita noção. A oitava dica que eu tenho para dar pra vocês é: tentem aprender o máximo de teoria possível. Isso realmente faz com que você faça a prova muito mais rápido. Porque isso faz, por exemplo, às vezes você tem um texto lá falando sobre a Inconfidência Mineira. Quando você começa a bater o olho no texto e você identifica que é Inconfidência Mineira, às vezes você não precisa ler o texto todo. Às vezes o enunciado pergunta assim: uma característica do movimento social abordado no trecho acima é... Aí muita gente tem que ler o texto todinho pra identificar que é Inconfidência Mineira. Se você tem uma bagagem teórica muito grande e já consegue assim, assimilar pelo contexto, pela data, pelos participantes do movimento, se você consegue já identificar, por exemplo, é Inconfidência Mineira, você não precisa ler o trecho todo e aí você consegue resolver a questão muito mais rápida. Isso é uma coisa natural. Quanto mais teoria você aprende, mais rapidamente você faz a prova. Isso é inquestionável. Tirando que isso facilita porque muitas vezes você nem vai precisar ler o contexto, né? Ler o trecho. Um exemplo muito claro que eu trouxe aqui pra vocês é essa questão 124 do Enem 2018 de Física, que falava sobre braço de alavanca. E aí aqui, nesse trechinho, ele meio que explicava o que era braço de alavanca, apesar de que eu acho que essa explicação aqui mais confundiu o aluno do que elucidava pra ele. Mas enfim, explicava o que era a força potente, a força resistente, o eixo, etc. E enfim, e aí o enunciado perguntava em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente. Ele já te deu as imagens dos objetos. Se eu já sei, no caso eu sabia como que funcionava um braço de alavanca, onde que era a resistência, onde que era o eixo, onde que era a potência, eu já conseguia olhar que eu não precisava ler o texto. Tanto que eu desenhei aqui, ó, tá vendo, ó? Eu desenhei, por exemplo, no alicate aqui, ó, potência, resistência, que seria o eixo. Aí tem a pinça, resistência, potência. Então fui analisando, já marquei, pronto. Um monte de gente errou essa questão e eu achei ela super tranquila, mas é porque eu já tinha bagagem teórica. E isso fez com que eu, por exemplo, ganhasse 2 minutos lendo esse trechinho. Parece coisa boba, mas assim, você lê ele mesmo, você lê até em 30 segundos, você lê rápido, mas pra você entender, você vai gastar muito mais tempo do que isso, que é um tempo que você não precisaria gastar se você tem o conteúdo teórico desse assunto.
A próxima dica eu já falei aqui pra vocês também, mas eu vou repetir porque ela é muito importante. Aumente o vocabulário de vocês. Expandir o vocabulário é essencial, porque muitas vezes a gente fica em dúvida num exercício ou a gente não entende um contexto de um trecho que o exercício traz pra gente, porque a gente não sabe o significado de uma ou duas palavras. E aí essas palavras acabam nos pegando. Então, se você quer resolver o exercício mais rapidamente, vá aprendendo as palavras, como eu fazia, eu ia resolver nas provas. Se aparecia uma palavra que eu não conhecia, eu ia lá, anotava no post-it, colocava na capa do meu fichário, você pode colocar na capa do seu apostila ou na capa do seu caderno também. Todos os dias de manhã eu revisava todas aquelas palavras. Com o tempo eu fui decorando muitas palavras, inclusive eu já trouxe um exemplo aqui pra vocês no canal de um exercício de geografia de 2019, que foi o ano que eu passei, que eu só acertei porque eu sabia o que significava albedo e muita gente não sabia o que significava. Então, por causa de uma palavra, você podia errar o exercício ou acertar, e eu acertei nesse caso. Então, isso agiliza demais a sua leitura. Quando você conhece as palavras, principalmente, por exemplo, aqueles textos difíceis de filosofia, sociologia, sabe? Que vai usando um monte de termo técnico, um monte de palavra difícil. Quando você não sabe o significado das palavras, você tem que ir lendo e tentando entender. Eu lembro que quando eu comecei a estudar filosofia, eu li os exercícios e eu conseguia entender, mas eu tinha que ficar voltando e lendo, tentando entender o contexto, eu li as alternativas. Eu demorava muito tempo pra fazer as questões de filosofia. Eu acertava, mas eu gastava um tempo absurdo. Chegou agora no último Enem que eu fiz, eu li uma vez e já conseguia ir pra alternativa, porque eu não precisava ficar relendo aqueles termos, porque eu já estava familiarizada com aqueles termos. Então, aumente o máximo possível o seu vocabulário, tirando que isso vai te ajudar muito na redação também, né? Agora eu tenho duas dicas quanto à preparação. Primeira dica, é algo meio óbvio, não beba água demais antes da sua prova e inclusive vá ao banheiro antes de fazer a prova. Assim, muito provavelmente você não vai ter que ir ao banheiro no meio da prova, que é um tempo assim absurdo que você gasta comparando ao tempo que você tem pra realizar a prova mesmo. Às vezes você vai no banheiro ali, pode ser 10 minutinhos só. Ai, Pamela, 10 minutos? Às vezes é menos. Mas, por exemplo, eu precisei ir, acho que umas 2 ou 3 vezes, assim, nos meus Enems. E você perde muito tempo, porque você tem que sair da sala, você tem que ir até o banheiro, às vezes é longe o banheiro, né, da sala. Você, primeiro, precisa passar o detector de metal, virar, passar de novo. Às vezes tem fila pra você entrar no banheiro. Aí você vai, lava a mão, faz lá suas necessidades, volta, tem que passar o negócio de metal de novo. Então, assim, é um tempo que você não tem pra você ficar gastando. Então, eu mesmo, algo que me ajuda muito a acalmar a ansiedade é beber água. Então, o que eu fazia? Eu ia no banheiro pouco antes de começar a prova, e aí eu levava uma garrafinha e ia bebendo aos pouquinhos a água. E aí quando ia chegando mais no final da prova, pra acalmar a ansiedade, eu bebia mais, mas eu sabia que ia demorar um pouco mais pra eu fazer xixi. Tanto que no final da prova eu já tava assim, com muita vontade de fazer, mas durante a prova eu não fazia. E outra coisa sobre a preparação também é, se você for levar um lanche, leve um lanche prático, um lanche rápido, que é só você abrir e comer. Uma bolacha, um skinny, né, apesar de que não é muito apropriado, uma castanha, alguma coisa rápida. Tem gente que leva, por exemplo, leva pão. Eu já fiz isso na UFO. Leva o pão, aí leva os trem, monta o pão lá na hora. E perde muito tempo. Gente, eu tô falando isso porque a experiência é real, eu já fiz isso. Duas dicas agora pra gabarito, pra tentar agilizar aí no seu gabarito. Primeira dica, tente marcar mais de uma questão por vez no gabarito, mas vá praticando isso ao longo dos simulados. Eu não tinha muita prática e fiz isso no Enem, e aí eu acabei errando 4 questões seguidas. Mas depois, no ano que eu passei, eu fiz isso de novo, eu já tinha muito mais prática, então eu consegui, graças a Deus, não errar nenhuma na hora de transferir pro gabarito. Eu acho que eu errei uma só, mas é de prática, sempre tem que errar alguma mesmo na hora que vai transferir pro gabarito. Mas tente passar mais de uma vez. Como assim? Eu não ficava, por exemplo, questão 21, letra A, questão 22, letra B, questão 23, letra C. Eu ficava 21, 22, 23, 24. Aí era A, B, C, D, entendeu? Aí eu fazia um xizinho e depois vinha só pintando, que inclusive é uma outra dica que ajuda demais, uma dica bônus aí pra vocês. Em vez de já ir pintando, que demora mais, uma dica que eu dou é faz um risco, um X, pra você poder andar rápido na marcar e depois você só vai pintando, que é muito mais rápido. E a outra dica que eu tenho pra dar pra vocês sobre gabarito é preencher o gabarito com essa caneta aqui, que é a caneta 1.6. É uma caneta que ela é um pouquinho mais escura, mas ela ainda é transparente, então eu nunca fui barrada por causa dessa caneta, nenhum fiscal enche o saco.
e ela é transparente, você pode levar. E a ponta dela, não sei se vai dar pra vocês verem, eu tô parecendo blogueira, né? Mas acho que não vai focar não, porque eu gravo pela câmera frontal do celular mesmo, né? Eu não sou youtuber profissional, não tenho câmera boa pra ficar focando. Então, mas enfim, a ponta dela é bem mais grossa e assim, você faz um risquinho assim, já preenche quase o quadradinho inteiro, sabe? É bem grossa mesmo e preenche muito rápido mesmo. E agora eu tenho, por último, 4 dicas pra tentar te ajudar no primeiro dia, que é o dia com redação. Primeira dica, treine muito redação e treine com tempo. Quando você vai fazendo com tempo, você vai se acostumando com a pressão e vai conseguindo agilizar na hora de escrever a redação. Dica número 2 de redação. Faça o brainstorming antes de fazer sua redação. É um tempo que você gasta tipo 5 minutinhos pra fazer, mas te economiza muito tempo ao longo do rascunho, porque você consegue ver claramente as palavras que você já usou, os conectores que você já usou pra você não repetir, pra você não ter que ficar caçando, os modelizadores que você já usou. Você já tem claro qual que é seu argumento do D1, qual que é seu argumento do D2, qual que vai ser sua proposta de intervenção. Então, assim, você vai literalmente, você tem todas as suas informações no brainstorming e na redação, no rascunho, você vai praticamente só ligando as informações. Então é um tempo que você economiza demais. Se vocês quiserem um vídeo específico só de como eu fazia o meu brainstorming, mostrando assim na prática mesmo, passo por passo, deixa aqui nos comentários que eu trago pra vocês. Terceira dica, na hora que você for fazer o seu rascunho da redação, use siglas, use abreviação. Se você vai colocar um dado e vai colocar a Organização das Nações Unidas, você não tem tempo pra ficar escrevendo Organizações das Nações Unidas. Só deixa ONU. Não esquece de deixar um espaço um pouquinho maior, porque você sabe, né, que no rascunho você não tá escrevendo a palavra inteira, mas lá na sua redação você vai ter que escrever. Pra você não ficar abreviando tudo e depois escrever as 30 linhas, achar que você tem todo aquele espaço, quando você vai passar limpo, as palavras aumentam, né? As siglas você vai ter que escrever por extenso e aí depois você fica sem espaço na redação. Então deixa um espacinho pra você ter aquela noção de que você tá pulando aquele espaço, mas porque você tá abreviando, mas você vai usar aquele espaço na sua redação real. E abrevie tudo, gente. Se você vai escrever porquê, não escreva porquê, escreve PQ. Se você vai escrever um dado, um número, né, e você sabe que tem que escrever por extenso, coloca assim normal, em numeral mesmo, depois você escreve certinho na redação. Então vai treinando essas coisas pra poder agilizar a sua vida, porque são pequenas coisas que, assim, agiliza demais a sua redação. E a última dica é treinar a sua redação até você encontrar um modelo fixo pra você não ficar perdendo tempo tentando montar outros modelos na hora da sua prova. Não tô falando aqui pra você ficar pegando redação forminha, porque é uma coisa que corretor odeia, corretor nenhum gosta, inclusive eles ficam corrigindo sua redação com maus olhos. Então, não tô falando isso. Tô falando pra você fazer muita redação até você descobrir o seu modelo. Como assim? Descobrir, por exemplo, os conectores que você mais gosta de usar, a forma que você mais gosta de começar a sua introdução. Você gosta de começar com um conceito, você gosta de começar com um repertório, de formas mesmo de fazer, sabe? O finalzinho de cada parágrafo você vai terminar com uma finalidade, você vai terminar propondo uma medida. Então é isso, faça sempre, tente encontrar o seu modelo fixo de redação pra você não ter que ficar descobrindo novos modelos lá na hora de fazer a prova e assim ir muito mais rápido, porque você já tem a sua estrutura pronta. Ah, meu primeiro período da introdução eu vou colocar o repertório, segundo período da introdução eu vou ligar esse repertório com o tema, terceiro período eu vou colocar os meus núcleos de argumentação junto com a minha tese. Pronto, eu já tenho direcionado o que eu vou fazer na introdução, não vou ficar pensando, meu Deus, o que eu vou escrever aqui. É muito mais rápido e agiliza a sua vida. Então era isso que eu queria falar pra vocês, eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Se vocês tiverem mais alguma dica pra passar pro pessoal, pode deixar aqui nos comentários, eu vou curtir, eu fixo também os comentários pro pessoal poder ver. Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou, porque isso vai fazer com que o YouTube recomende o meu vídeo pra mais pessoas. E eu tô muito ansiosa pra bater os 25 mil inscritos. Se você quiser ganhar a correção gratuita dessa semana, que eu sempre faço com o pessoal lá no Instagram, deixa na próxima caixinha que eu vou abrir lá nos stories do Instagram a frase "não perco tempo". Não esquece de se inscrever aqui no canal pra poder me ajudar a chegar nos 25 mil inscritos. Se vocês tiverem interesse na medicina, me siga lá no meu perfil pessoal. Segue lá também o Vestibuleiros, que eu compartilho muita dica boa e muito conteúdo legal lá. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Um beijo e tchau!